E hoje tivemos um dia de queda forte para as criptomoedas, mas amanhã pode ter mais movimentos importantes. Eu vou falar disso nesse vídeo, vou falar de um evento que vocês devem prestar muita atenção amanhã, porque pode impactar diretamente as criptomoedas. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que balançaram os mercados hoje. Vejam que não foi só o Bitcoin que teve essa queda hoje. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, eu vou responder todo mundo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, sigam, porque lá as novidades chegam ainda mais rápido. O link vai estar aí embaixo e bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E pessoal, que dia, hein? O Bitcoin chegou a cair mais de 5% hoje, tá? É uma queda relativamente forte, né? Principalmente para o Bitcoin que estava subindo bastante aí nos últimos dias. E aí, Tainan, o que será que vem agora? Tá, vou começar aqui pelo gráfico do Bitcoin, pessoal. Começar aqui pelos tempos gráficos maiores, tá? Gráfico semanal do Bitcoin. A gente continua naquela, tá? No gráfico semanal, lá em outubro, o Bitcoin rompeu para cima uma bandeira de alta com alvo na região dos 120 mil dólares. Mas, como eu sempre gosto de lembrar, isso aqui é um gráfico semanal, tá? Cada candle aqui é uma semana, tá? Então, tudo aqui demora muito para acontecer, tá? Vamos para os tempos gráficos menores aqui. Pro gráfico de 4 horas, a gente vê uma cunha descendente rompida para cima com alvo nos 114 mil dólares, que eu venho comentando nos últimos dias. E é importante a gente notar, pessoal, que apesar dessa queda que a gente teve aí de mais de 5% hoje, a cunha descendente ainda não foi descaracterizada. Ainda dá para trabalhar e considerar essa possível cunha descendente aqui no gráfico do Bitcoin, tá? E nos tempos gráficos menores, a gente tinha um triângulo ascendente que tinha sido rompido aí nos últimos dias, bateu ali na região do alvo que a gente tinha comentado, né? Eu tinha falado 101.900 para ser conservador, tá? Para não colocar um alvo muito acima que depois o mercado não bate, tá? E o Bitcoin chegou ali até os 102.500, tá? Ele chegou ali um pouco acima desse alvo, né? E depois disso, a gente teve essa correção hoje, tá? Em termos de gráfico, pessoal, não vejo um padrão novo aqui nos tempos gráficos menores para o Bitcoin, tá? Para mim, a gente está aí, por enquanto, sem um padrão muito claro. Essa queda, na minha visão, ela foi causada por dados macroeconômicos e não por eventos internos do mercado de criptomoedas. A gente consegue ver isso indo aqui para o gráfico do SP500, das bolsas americanas. Quando a gente vai aqui para o gráfico do SP500, a gente vê que o horário que ele começou a cair, ali por volta das 11 horas da manhã, coincide com o horário em que o Bitcoin também começou a cair, né? Se a gente voltar aqui, a gente vê que ali às 11 horas da manhã, o Bitcoin ele começou a cair de forma ali mais intensa, tá? Ele perdeu 100 mil dólares ali por volta daquele horário e a gente vê que é um movimento bastante parecido, tá? Tainan, mas por que o Bitcoin está caindo com as bolsas americanas? Pessoal, o Bitcoin acompanha muito as bolsas americanas. É muito raro a gente ver bolsas americanas performando mal e o Bitcoin performando bem. Afinal, uma boa parte do dinheiro que circula no mercado de criptomoedas vem dos Estados Unidos, que é o maior mercado financeiro aberto do mundo, tá? Tem os ETFs, então isso acaba trazendo um fluxo muito grande de dinheiro para as criptomoedas e a gente acaba tendo esse efeito aí das criptomoedas acompanharem bastante. Como eu disse, tá? Tanto a subida de ontem, na minha visão, ela foi causada por dados macroeconômicos e a queda de hoje também foi causada por dados macroeconômicos, tá? Só para recapitular, ontem a gente teve o PMI do setor de serviços lá dos Estados Unidos de dezembro e ele, na leitura que a gente tinha ontem, ele tinha vindo abaixo ali do esperado. O esperado era 58,5 e veio 56,8. Mas é hoje que a gente teria o dado do PMI relativo ao setor de serviços considerado aí mais confiável, entre aspas, tá? Pessoal, às 11 horas, ao meio-dia, tá? Não foi 11 horas da manhã, me desculpem, tô falando errado, tá? Ao meio-dia a gente teria esse dado aqui, eu avisei, pessoal, isso aqui é o que vai definir as regras do jogo. Mais importante do que análise gráfica, do que análise de sentimento, do que qualquer coisa, tá? E acabou não dando outra, tá? O PMI de ISM de produtos não manufaturados, né, que a gente está vendo aqui, ele é um indicador aí que basicamente mede a atividade do setor de serviços, tá? Igual o de ontem, só que a diferença é que esse daqui, ele é medido pelo Instituto for Supply Management, né, que é aí o instituto que mede a demanda dos gerentes de compra, tá? Que é uma organização muito respeitada
e ela coleta dados de diferentes setores da economia dos Estados Unidos, né? E o setor de serviços, pessoal, que é o que esse dado aqui mede, ele é, se eu não me engano, mais de 70% do PIB dos Estados Unidos, tá? Então, se o setor de serviços está mostrando esse indicador aqui mais forte do que o esperado, é sinal de que a economia americana está forte. O setor de serviços, que é o maior setor, que é 70% da economia americana, ele esteve mais forte em dezembro do que os economistas, do que o mercado esperava, tá? Então, isso aqui é um sinal de alerta porque mostra a economia forte. E economia forte nos Estados Unidos nesse momento é algo perigoso, tá? Porque isso pode forçar o Fed, no caso, o Banco Central dos Estados Unidos, a não cortarem juros e manterem juros mais altos do que o mercado espera para esse ano de 2025. Isso tende a acabar prejudicando ativos de risco, tá? Então, esse dado aqui do ISM vir acima de 50, ele já mostra uma expansão, né? Para quem não sabe, o PMI, né? Geralmente, todos os PMIs são assim, tá? Quando eles estão acima de 50, mostra expansão. Quando eles estão abaixo de 50, mostra contração nos pedidos dos gerentes, tá? Então, a gente teve esse dado que era muito importante e no mesmo horário a gente teve a oferta de empregos JOLTS de novembro, que é outro dado importantíssimo, tá? Ele mede basicamente o número de vagas em aberto nos Estados Unidos, além de demissões, né, saídas voluntárias, tá? Então, ele tinha uma expectativa aí de 7,730 milhões e veio mais de 8 milhões, tá? Tainan, por que isso é importante? Pessoal, isso aqui mostra que a demanda por trabalhadores nos Estados Unidos em novembro foi maior do que o mercado esperava, tá? Isso mostra um número muito mais alto do que o esperado de vagas abertas de trabalho, mostrando que o mercado de trabalho continua aquecido. Se o mercado de trabalho está aquecido, é sinal de que as pessoas estão tendo trabalho, estão ganhando dinheiro, vão gastar mais, isso aumenta o consumo, pressiona os salários e mantém a inflação elevada, tá? Ou seja, no final das contas, isso pode atrasar cortes de juros nas taxas de juros dos Estados Unidos por parte do Fed, porque o Fed entende, olha, as pessoas estão com trabalho, estão com dinheiro, estão gastando, os preços dos produtos estão subindo por causa da lei da oferta e da demanda, né? As pessoas compram mais, os preços sobem. Tá? Se isso está acontecendo, eu tenho que manter os juros elevados para esfriar essa economia e, consequentemente, acaba prejudicando também ativos de risco, que incluem ações, criptomoedas, tá? Quem já acompanha esse canal aqui há mais tempo, desde 2021, 2022, deve lembrar de eu falando esse tipo de coisa, tá? Mas os juros elevados, ele reduz, ele desanima, vamos dizer assim, ele tira o ânimo dos investidores do mercado de ação e de ativos de renda variável, que incluem as criptomoedas, tá? Os investidores, geralmente, eles preferem juros baixos, né, os investidores da renda variável, porque isso acaba barateando o custo de crédito e favorece o crescimento das empresas, tá? Então, quando você tem aí uma expectativa de que os juros fiquem mais altos nos próximos meses, a gente acaba tendo uma queda nos ativos de risco, que incluem as criptomoedas, as ações. Por isso que a gente vê esse movimento sincronizado aí das bolsas americanas caindo hoje, as criptomoedas também, tá? Porque os investidores começam a olhar e falam, olha, eu acho que vai compensar mais deixar esse dinheiro investido na renda fixa, onde eu não tenho risco, do que me arriscar e me aventurar em criptomoedas, tá? Amanhã, pessoal, a gente vai ter dados aí muito importantes, tá? Às 10h15 da manhã, pessoal, nós vamos ter um dado extremamente importante, que é a variação de empregos privados ADP, tá? Então isso acaba complementando e dando uma visão mais ampla para os investidores, se esses dados de hoje aqui, se o mercado caiu de forma exagerada ou não, tá? Porque é um dado que vai ser divulgado amanhã, já é de dezembro, tá? Ele mede aí a variação mensal no número de empregos privados, excluindo o setor público nos Estados Unidos, tá? E esse relatório mostra o total de novos empregos ou cortes no mês anterior, que no caso vai ser o mês de dezembro. E diferente do que a gente teve hoje, né, que o JOLTS, que é medido pelo Departamento de Trabalho, esse que vai ser divulgado amanhã, ele é medido pela ADP, tá? Que é uma empresa que processa as folhas de pagamento nos Estados Unidos, tá? Ela coleta esses dados dessas folhas de pagamentos de empresas de diversos tamanhos em diferentes setores para a qual ela fornece o serviço,
tá? De processamento desses dados. Então, ele serve como um indicador antecipado do payroll, mas a gente já viu várias vezes o payroll vir muito diferente do ADP, né? Mas de qualquer forma o mercado ele fica de olho porque ele pode dar aí uma dica aí de como que as coisas vão vir na sexta-feira, tá? Lembrando, pessoal, o dia mais importante dessa semana em termos de dados macroeconômicos é sexta-feira. Vai ser um dia tenso porque a gente vai ter a divulgação do payroll, tá? Mas, pessoal, como eu disse, nem sempre a variação de empregos privados ADP ela vai coincidir aí com o payroll, tá? Agora, um aumento, por exemplo, vamos supor que amanhã a gente tem aqui esse número da variação de empregos privados ADP acima ali dos 136, que é o esperado, né? Isso significaria que mais empregos foram criados e significaria que o mercado de trabalho está forte, o que acaba indicando aí uma pressão inflacionária, tá? Depois, logo 15 minutos depois, a gente vai ter os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é um dado de alta frequência, eles são feitos toda semana, tá? Geralmente a gente tem o da semana anterior, então amanhã às 10h30 será divulgado o da semana da semana passada, tá? E ele reflete a quantidade de pessoas que perderam emprego recentemente e estão solicitando o auxílio-desemprego pela primeira vez lá nos Estados Unidos, tá? E, pessoal, esse dado ele é medido pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, tá? Que é bastante respeitado, tá? Então ele dá uma dica aí de como que o mercado de trabalho está indo aí já nesse começo de ano, tá? Ele é um dos principais indicadores do mercado de trabalho em tempo real, tá? Porque geralmente ele é medido toda semana, ele é um dado de alta frequência, não é igual a variação de empregos privados ADP, o payroll, que é uma vez por mês, tá? E ele é conhecido, pessoal, por antecipar períodos de recessão, tá? Porque geralmente eles começam, quando você começa a chegar perto de uma recessão, essa variação os pedidos de seguro-desemprego começam a aumentar, você começa a ter as empresas demitindo em massa, tá? Ele também serve para avaliar a saúde de um mercado de trabalho forte, né? Principalmente quando ele vem em níveis aí tão baixos como ele tem vindo aí nos últimos meses, né? E a expectativa é que amanhã ele venha em 214 mil, tá? Se ele vier acima dos 214 mil, ou igual, tá? Acima ou igual, é bom, tá? O mercado pode gostar. Agora, se ele vier abaixo, é ruim, tá? Porque vai estar sinalizando que menos pessoas precisaram recorrer ao seguro-desemprego na última semana, o que sinalizaria para o mercado que a economia dos Estados Unidos, o mercado de trabalho, está mais aquecido do que o esperado, tá? E não menos importante, pessoal, às 16 horas na parte da tarde, a gente vai ter as atas da reunião do FONC, tá? Que é o Federal Open Market Committee, né? Que é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, do Federal Reserve, tá? Esse dado, pessoal, ele basicamente vai trazer aí um resumo das discussões e decisões tomadas na reunião passada, que no caso foi a reunião do Fed de dezembro, tá? Então ele basicamente é uma foto aí do que a gente teve no passado, tá? Ele fornece, pessoal, uma visão detalhada sobre o pensamento dos membros do FONC em relação à economia, inflação, taxa de juros e outros fatores aí que influenciam a política monetária dos Estados Unidos que acabam impactando as criptomoedas, tá? E, pessoal, assim, eu acho que a chance dessa ata do FONC fornecer alguma informação muito nova amanhã é pequena, já que a gente já teve o gráfico de pontos em dezembro, né? E não tem nada aí que fornece mais informações de como estão pensando os membros do Fed do que uma ata, do que o gráfico de pontos, tá? Que é o que foi divulgado em dezembro. Então, em termos de dados macroeconômicos, é isso, pessoal. Falei demais de dados macroeconômicos hoje, tá? Fiquei explicando um por um, né? Não sei se era necessário, mas enfim, acho importante todos estarem atentos, porque é isso que está movendo o mercado de criptomoedas nesta semana, tá? Temos que falar também, pessoal, da situação da análise de sentimento, tá? Ontem a gente tinha mais pessoas apostando na queda, né? Mas à medida em que o mercado foi caindo hoje, apareceu aquele pessoal que fala, opa, caiu, tá barato, vou comprar, né? E aí a gente viu um aumento das posições alavancadas apostando na alta em relação às posições apostando na queda, mas a gente não teve um aumento do Open Interest, tá? Pelo contrário, ele deu uma diminuída, refletindo a liquidação do pessoal que perdeu dinheiro apostando na alta aí, né? No geral, pessoal, a gente não está tendo agora uma subida do Open Interest, embora o Long Short Ratio tenha subido e esteja subindo, tá?
para mim vai ser preocupante aqui é se o long short ratio começar a passar acima de 2. Isso aí poderia sinalizar uma queda mais profunda. E para tentar descobrir até onde poderia ir essa tal queda mais profunda, pessoal, a gente tem que olhar aqui o mapa de calor de liquidações, famoso Liquidation Rich Map da plataforma HighBlock. E quando a gente vai aqui, meus amigos, a gente vê que ainda há mais liquidez abaixo, embora o Bitcoin já tenha pego uma parte dessa liquidez hoje, tá? Ontem eu havia comentado, quando eu abri esse mapa de calor aqui, que eu estava um pouco preocupado com o fato de a gente não ter mais muita liquidez acima e ter mais liquidez abaixo, que era um sinal de alerta, tá? E com esse evento de hoje do dado macroeconômico desfavorável, a gente viu o Bitcoin buscando a liquidez que estava abaixo, e é o que a gente está tendo agora. E quando a gente olha aqui, pessoal, a gente vê que há mais liquidez. O ponto que a gente tem mais liquidez é ali nos 95.800, tá? Com uma liquidez considerável até a região ali dos 94.500 praticamente. Então, ainda tem espaço para o Bitcoin cair mais, tá? Então, o que eu vejo é isso. Apesar aí de já termos caído hoje, pode ser que esse movimento não tenha acabado e que ele possa ir até os 95 ou abaixo, tá? Ele pode chegar ali perto dos 94 aí para buscar essa liquidez desse pessoal que está apostando na alta, alavancado nas últimas horas. E a gente não pode esquecer também, pessoal, da situação das principais criptomoedas do mercado, tá? Indo aqui para o gráfico da Ethereum, não vejo aqui mais aquele fundo duplo, tá? A Ethereum tinha rompido para cima, pessoal, um fundo duplo com alvo lá na região dos 3.800, né? Mas é como eu sempre falo aqui, pessoal. O problema de analisar altcoins olhando só gráfico é que se acontece alguma coisa com o Bitcoin ou com o resto do mercado, esqueça, tá? As altcoins simplesmente vão para o buraco e é isso que aconteceu. Infelizmente, para mim agora esse fundo duplo aqui está descaracterizado, tá? Porque a Ethereum fez uma reversão muito violenta com esse movimento de queda de hoje, o que não é um bom sinal, tá? Mas a gente não tem também padrões novos por enquanto, tá? A gente tem que tomar cuidado aqui com a Ethereum agora, para ver se ela não vai formar uma bandeira de baixa, né? Porque esse movimento aqui, para ele virar uma bandeira de baixa, não custa muito, tá? Vejam isso daqui, né? Se isso daqui rompe para baixo, tá? Ele formaria aí uma bandeira de baixa que não teria alvos muito legais, tá? Poderia se romper, tá, pessoal? Porque ainda não rompeu, mas se rompesse, poderia ter um alvo lá nos 2.600. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí com essa situação, tá? Solana, pessoal, estava ali quase buscando o alvo daquele ombro cabeça ombro invertido, mas acabou caindo, mas ela não descaracterizou ele apesar de tudo, tá? Porque ela conseguiu se manter ali acima dos $200, tá? Binance Coin, pessoal, sem padrões gráficos para mim, tá? Não consigo ver nada aqui. XRP, pessoal, tava tentando subir ali, formar a bandeira de alta, mas com essa queda de hoje ela acabou formando aqui, foi um pequeno topo duplo, tá? Que é um padrão que normalmente ele reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então, isso aqui não é um sinal muito legal. Se a gente fizer uma projeção de preço, se tiver alvo para XRP lá nos $2,20, tá? Então, não é uma coisa muito agradável, tá? A da Cardano, pessoal, tava legal o gráfico dela aí nos últimos dias, né? Subindo bastante, tá? Mas, infelizmente, com essa queda de hoje, ela acabou ali quebrando para baixo aquele retângulo que ela estava formando. Tá? Ela formou um topinho duplo ali com alvo em $1, já bateu nesse alvo, tá? E ela não descaracterizou aquela cunha descendente gigantesca que a gente tem no gráfico de 4 horas, que mira lá nos 1,80, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, se a gente chegar na sexta-feira e os dados macroeconômicos ajudarem, a gente pode voltar a ver a Cardano aí performando bem, talvez até indo buscar a região de 1,80 aí, se aproximando da posse do Trump, tá? Caso a gente não tenha aí um cenário melhor, né? Caso as criptomoedas aí continuem em um cenário muito tenso, se os dados macroeconômicos nos próximos dias não ajudarem, poderia piorar a situação da Cardano aqui, tá? Então a gente tem que ficar de olho aí nos eventos, porque é isso que está mexendo com o preço nesta semana, não tem jeito, tá? Dogecoin, pessoal, tava ali o fundo duplo, né? Quase no alvo, mas aí ela caiu hoje, tá? Não vejo um padrão novo aqui na Dogecoin por enquanto, tá? Tron também caiu, pessoal, mas sem padrão gráfico, tá? Atom, tá? Sem padrões gráficos também por enquanto, tá? Avax, pessoal, tava ali rompendo o fundo duplo, tava linda a Avax, né? Indo para a região dos $50, mas para mim esse fundo duplo aqui, ele tá praticamente invalidado com essa queda de hoje, tá? Não vejo um padrão novo. Aave, pessoal, Aave tá andando de lado na minha visão, tá sem
padrões gráficos por enquanto, tá? Pendle, pessoal, o gráfico da Pendle para mim tá andando de lado, tá? Ela tá nesse range aqui entre os 4,70 e os 5,50 aí já tem alguns dias, tá? Então, sem grandes novidades aí para Pendle, tá? NIA, pessoal, tava ali rompendo fundo duplo, chegou quase no alvo, aí me vem o Bitcoin e joga tudo para baixo, NIA acabou voltando, tá? SUI, tá? Tava ali rompendo o topo e acabou voltando. O que eu vejo aqui é o seguinte, pessoal, a situação das altcoins ficou difícil, tá? Até a Secret estava ali rompendo o triângulo ascendente para cima, tava lá no finalzinho do triângulo, aí me vem hoje esse movimento e acaba invalidando ali aquele triângulo, tá? A Secret estava ali prestes a fazer um movimento de uns 20% de subida, aí me vem esse movimento de queda hoje por causa desses dados macroeconômicos e acaba descaracterizando ali o triângulo ascendente da Secret, tá? Infelizmente, pessoal, o problema de investir e operar altcoins é esse, tá? Qualquer coisinha externa que acontece nas economias, macroeconomia, alguma coisa que acontece com o Bitcoin, tudo ataca, tudo acaba refletindo nas altcoins, tá? Então, a altcoin é o tipo de ativo que sofre muito, por isso que ela tem um retorno bom, né? O risco é alto, tá? Mas eu ainda continuo aqui apostando na Secret para esse ciclo, né? E é isso, pessoal. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, um excelente descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.